Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do curso básico de osciloscópio. Hoje nós vamos falar sobre alguns tópicos importantes. O primeiro deles é sobre largura de banda, né? O que é a largura de banda de um osciloscópio? A largura de banda descreve a faixa de frequências na qual o osciloscópio pode realizar medições com exatidão. Ou seja, é a frequência, né? É a faixa de frequências em que o osciloscópio faz a medição do sinal de forma exata. Ela é definida como a frequência na qual um sinal de entrada senoidal é atenuado em 70,7% de sua amplitude original. Ou seja, você tem um sinal original, ele é atenuado em 70,7% de sua amplitude original, o que também é conhecido como ponto menos 3 decibéis, né? Bom, trocando isso aqui de forma gráfica, nós temos aqui um sinal de 1 volt pico a pico, um sinal senoidal de 100 MHz. Há uma entrada aqui analógica, né? Onde ele passa por um filtro aqui. Esse filtro é um filtro passa-baixas. Se você não sabe o que é um filtro passa-baixa, eu aconselho a fazer o nosso curso de eletrônica, onde você vai aprender também o que são filtros passa-baixa, passa-banda, passa-alta. Bom, esse sinal aqui de 1 volt pico a pico, ele é atenuado e sai um sinal aqui de mais ou menos 0,7 volts pico a pico. Então, o que isso quer dizer? Que esse osciloscópio, esse aparelho aqui, osciloscópio, ele tem a capacidade de verificar esse sinal de forma a que você tenha uma pequena atenuação, né? Mas que não prejudica a sua leitura do sinal, né? Ou seja, nós temos uma entrada aqui de 100 MHz, um sinal, uma forma de onda aqui de frequência de 100 MHz. E você tem a saída aqui em 100 MHz também. Então esse sinal está atenuado aqui em 0,7. O que quer dizer que esse osciloscópio aqui, ele está conseguindo produzir essa forma de onda de forma fiel, vamos dizer assim. Então nós podemos ver aqui que há uma atenuação nesse ponto aqui, de menos 3 decibéis. Pessoal, veja bem, esse conceito sobre largura de banda é para tentar passar para vocês, tentar explicar para vocês essa questão eu vou comprar um osciloscópio, eu não sei se o osciloscópio melhor é de 50 MHz, 100 MHz, se um osciloscópio de 100 vai me atender, se um osciloscópio de 200 é que vai me atender, se é um de 20. Então, o que você está verificando aqui é que, por exemplo, num osciloscópio de 100 MHz, numa frequência do sinal de 100 MHz, eu tenho apenas uma atenuação de menos 3 decibéis. Se eu continuar a subir a frequência, você vai vendo que essa atenuação vai aumentando até chegar a menos 20 decibéis de ganho. Entendeu? Então, esse osciloscópio aqui, ele consegue
medir frequências até 100 MHz sem distorcer a forma de onda, vamos dizer assim. Então, quanto maior a largura de banda de um osciloscópio, melhor. Vamos agora falar numa outra característica do osciloscópio, chama-se taxa de amostragem. Vamos ver o que é essa taxa de amostragem, certo? Taxa de amostragem de osciloscópio determina a quantidade de informações que podem ser adquiridas de um sinal em um intervalo de tempo. Ou seja, em um determinado intervalo de tempo, a quantidade de informações que eu posso ter de um sinal é chamado de taxa de amostragem. Certo? Vou mudar aqui a cor, vou botar um amarelinho, fica melhor. Quanto maior a quantidade de informações, pontos adquiridos, mais preciso será o gráfico gerado pelo osciloscópio. Ora, se você tem um tempo X aqui, e em outro osciloscópio você tem um tempo Y, esse osciloscópio com a pequena taxa de amostragem, ele vai ter uma quantidade de informação menor do que esse outro aqui. Então, gente, quanto maior a taxa de amostragem de osciloscópio, melhor. Essa taxa de amostragem ela é dada geralmente em gigasamples por segundo. Já a largura de banda é dada em megahertz. Então, nós temos osciloscópios de 20, de 50, de 100, de 200, com taxas de amostragem de 1 gigasample por segundo, 2 gigasamples por segundo. Então, quanto maior a taxa de amostragem e quanto maior a largura de banda, melhor o osciloscópio. Só que o que acontece? Quanto maior a largura de banda e maior a taxa de amostragem, maior o preço do osciloscópio. Então, determinado serviço que você vai fazer, um osciloscópio daquele que a gente verificou que tem um kit para montagem, serve perfeitamente. Então, o que é que nós temos aqui? Uma taxa de amostragem baixa demais causa uma reconstrução incorreta da forma de onda. Por quê? Porque o número de pontos que você vai ter, vai ser pequeno. Certo? Por exemplo, você tem uma forma de onda aqui. Se você tiver uma pequena taxa de amostragem, você não vai ter um sinal correto. Porque o osciloscópio ele vai pegar pontos num tempo muito curto. Aqui dá para a gente fazer um comparativo. Quando você está dentro de um carro, vamos supor que você está dentro de um carro aqui. O carro está a 40 km por hora, você consegue ver as coisas com detalhes. Quando você está a 100 km por hora, você já não consegue enxergar direito. Então é mais ou menos a mesma coisa. Quando você tem uma taxa de amostragem maior, você tem uma maior quantidade de informação a ser processada pelo osciloscópio. Se você tem uma taxa de amostragem menor, a quantidade de informação vai ser menor. Certo? Você tem uma taxa de amostragem menor, a quantidade de informação vai ser menor. Uma taxa de amostragem maior, a quantidade de informação vai ser maior. Ok? E vamos agora ver a questão da profundidade de memória. O que é a profundidade de memória? A profundidade de memória do osciloscópio é o comprimento de registro máximo possível para uma aquisição. Ou seja, vamos supor, você tem uma forma de onda aqui.
Essa forma de onda ela vai ser guardada dentro da memória do osciloscópio. Então, quanto maior a memória, certo? Maior o comprimento do registro dessa forma de onda. Então, quanto mais profunda for a profundidade da memória, até redundante, maior será a taxa de amostragem que pode ser mantida ao capturar períodos de tempo mais longos. Então, veja só, você tem uma taxa de amostragem grande de um sinal. Então, você precisa uma profundidade de memória grande para manter todos esses dados lá dentro a ser processado. Se você tem uma memória pequena, uma profundidade de memória pequena, o osciloscópio ele não vai conseguir pegar toda essa parte aqui, toda a taxa de amostragem. Ele vai pegar apenas uma parte, vai guardar apenas uma parte. Certo? São conceitos complexos que não carecem você saber profundamente, mas entender precisa sim. Então, se você tem no osciloscópio largura de banda grande, beleza. Taxa de amostragem grande, beleza. E profundidade de memória grande também, você tem um osciloscópio excelente. Mas aí você pode perguntar, o que é grande? Olha só, pessoal. Eu volto a dizer, dependendo do tipo de serviço que você vai fazer, um kit daquele que eu mostrei, no kit daquele chinês ali, que você monta ou você compra ele já pronto, pequenininho, dá perfeitamente. Por exemplo, se você vai consertar placas de computador e notebook, se você vai medir ali basicamente pulsos nos gates do MOSFET, você vai medir os cristais, a oscilação dos cristais, perfeitamente aqueles osciloscópios que eu mostrei da China, ali, aqueles kits, dá perfeitamente para você fazer seu trabalho, certo? Você não vai precisar de um osciloscópio com 100 MHz, com taxa de amostragem de 2 gigasample, etc. Né? Então, o trabalho que você vai executar é quem vai ditar exatamente aquilo que você precisa. Por exemplo, você vai medir, um cristal de 32 kHz. Um osciloscópio de 20 MHz resolve? Resolve. De 50 também. E de 100 também. Certo? Então, é preciso que vocês vejam no que você vai aplicar o osciloscópio. Para aí você não investir, se você pode investir no osciloscópio de 100, beleza. Se não pode, invista no 50. Se não pode, invista num de 20. Entendeu? Então, é melhor do que você não ter osciloscópio. Certo? Pulsos no gate do MOSFET. Você tem o gate aqui. Você tem pulsos na ordem de kHz. Um osciloscópio de 20 dá? Beleza, dá sim. Cristal de 14 MHz. Aqui já vai ficando no limite, mas dá tranquilo. 50, beleza. 100, melhor ainda. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria dizer nessa aula. Essas são as características, né? E era isso que eu tinha para falar nessa segunda aula. Eu espero vocês na terceira aula. Um grande abraço, fique com Deus.